Olá! Vamos continuar a leitura do livro Cartas de Cristo. Vamos continuar a carta 5. Para descobrir a sua verdadeira fonte do ser, peço a você que avalie a inimaginável e indescritível complexidade e diversidade de trabalho intencional claramente evidente nos pinguins e nos porcos. A mente humana pode reproduzir qualquer das atividades mais básicas no sistema digestivo, por exemplo, que rapidamente reúne as enzimas requeridas e os hormônios necessários para a digestão, como a mente finita, que é incapaz de perceber claramente o verdadeiro processo criativo governado pelo conhecimento instintivo, ousa declarar explicitamente, desafiando a contradição, que compreende as verdadeiras origens da criação e as forças que deram forma à criação? Que arrogância! Esses homens somente podem pensar segundo o que dizem os seus olhos. Vejo a ignorância científica atual com compaixão amorosa, com certo grau de divertimento e um grande desejo de alfinetar seu orgulho, pois, enquanto alguém não questionar sua autossatisfação e posição de infalibilidade, o verdadeiro casamento entre as eternas verdades e o conhecimento científico humano não poderá acontecer. Porém, terão que fazê-lo, ou a evolução espiritual humana ficará paralisada. Os cientistas têm a mente excessivamente cheia de conhecimento livresco e especializado, de fórmulas e equações aceitas, e têm também uma grande necessidade de aprovação e reconhecimento dentro da comunidade científica, o que impede a penetração mística de inteligências mais elevadas. Peço aos leitores destas cartas que formem uma associação para, em meu nome, desafiar a ciência e perguntar: em que momento da evolução do mundo material a consciência foi percebida pela primeira vez? Repito e digo isso seriamente. Pergunte ao cientista em que momento da evolução do mundo percebe-se pela primeira vez a consciência? Na célula viva? Se a resposta for a célula viva, pergunte se a consciência já era perceptível nas moléculas vivas que se combinaram para formar a célula e se envolverem em uma membrana tão inteligentemente desenhada que permitia o consumo de alimento selecionado e o descarte de resíduo tóxico. Como ela reconhecia o resíduo tóxico? E, se aceitar que a consciência poderia estar presente nas moléculas vivas, não seria necessário perguntar se as propriedades químicas que formaram uma molécula viva não teriam possuído elas mesmas a consciência que finalmente as impulsionou e projetou em uma combinação viva para formar uma molécula? E tendo retrocedido até este ponto nas origens da existência, as propriedades químicas, ainda seria necessário perguntar por que a consciência deveria se tornar uma presença viável somente dentro das substâncias químicas, por que não nos elementos nos quais a individualidade tomou forma pela primeira vez? E, se aceitar que ela estaria nos elementos, por que se deveria negar que a consciência impulsione as partículas elétricas para formar os elementos? É racional negar tal possibilidade? E tendo chegado a tal possibilidade, não se deveria ir mais longe e perguntar de onde vem o eletromagnetismo? Qual é a realidade da eletricidade para além dos raios de luz intensos agora descritos pela ciência como fótons e elétrons? E qual é a realidade do magnetismo para além das energias gêmeas de ligação e rejeição? Estes impulsos de energia que trouxeram a estabilidade e ordem ao caos? Pergunte à ciência: de onde vem o eletromagnetismo, que é responsável pelos passos mais básicos na criação de um universo organizado e disciplinado, de uma complexidade e diversidade impossível de imaginar? Tentarei agora explicar com suas palavras aquilo que está além das palavras, e neste momento, além de toda a compreensão terrena individualizada.
Por isso, ainda que o intelecto ajude o cérebro a compreender as realidades espirituais que estou expondo para você, também cria uma barreira à verdadeira percepção e experiência espiritual. Por esta razão, considere as referências à dimensão universal final como simples proposições, ideias, vislumbres de formas resumidas de consciências da realidade por trás e dentro de seu universo. Leve cada uma destas ideias, uma à meditação. O que estou querendo explicar está inteiramente na consciência e é da consciência, sem parâmetros, sem fronteiras. Se você está suficientemente evoluído espiritualmente para seguir-me até aqui, para além das palavras, você começará a compreender espiritualmente tudo o que tenho tentado dizer. As palavras guiarão você para novas visões do ser que serão abertas em seguida. Persevere. A luz, gradualmente, talvez imperceptivelmente, penetrará em sua mente e você terá pequenas aberturas da visão interior. São muitos os que experimentaram um pequeno clarão de visão interior, os que brevemente sentiram um toque da consciência divina e logo, sem ousarem continuar crendo no momento transcendente de seu despertar, começaram a questionar, duvidaram e finalmente dispersaram o pequeno influxo da consciência divina. Cuide para não fazer o mesmo. A incredulidade o atrasará, o prenderá no plano da existência material mais do que pode imaginar. Seja o que for que seja dado a você e que você seja capaz de receber, apanhe rapidamente e não duvide. A dúvida destrói o progresso firme porque cria suas próprias formas de consciência, as quais suprimirão e mesmo erradicarão a visão interior que tenha alcançado anteriormente. Portanto, a sua escolha de pensamentos, convicção ou incredulidade, dúvida ou fé, constrói ou destrói seu progresso na busca da verdade. Qualquer negação apaga de sua consciência o progresso que você tenha conquistado. Além disso, quanto mais alto você ascender na verdade espiritual, mais poderosos se tornam os seus pensamentos. Assim sendo, crie e mantenha firmemente o seu próprio impulso espiritual e não permita que ninguém interfira e enfraqueça esse impulso. Mantenha-se firme em suas percepções anteriores. Em tempos de dúvida, navegue com pensamentos positivos, usando afirmações iluminadoras, agarrando-se às orientações inspiradoras prévias e recordando dos momentos em que suas vibrações de frequência de consciência estavam mais altas. Usando a força de vontade, escolhendo afirmações que contenham pepitas de ouro de verdade espiritual, retorne uma e outra vez a este nível mais elevado de consciência. Não se renda por preguiça mental aos altos e baixos das energias espirituais da consciência, nem se converta em uma gangorra espiritual. Enfatizo fortemente esse perigo de auto-obstrução. Torne-se ativamente consciente dele. Se você conhece algo das narrações de minha vida na Palestina, lembrará que eu também sofri o fenômeno dos altos e baixos da consciência espiritual e que foi necessário retirar-me para as colinas para rezar, meditar e renovar as minhas forças espirituais. Portanto, compreenda os seus períodos áridos, porém não ceda passivamente a eles, pois conduzirão você a uma mudança indesejável de atitudes e padrões mentais, emocionais. Recorra conscientemente à sua fonte do ser para receber nova força e para a elevação das frequências de sua consciência. E assim, essas fases negativas se reduzirão enormemente em força e duração. Digo novamente, esteja atento para o modo como você usa a sua mente. Deixe que a sua atividade mental seja sempre construtiva, a fim de que ela possa contribuir para seu crescimento espiritual e não seja um contínuo obstáculo. E vamos parando por aqui. Vamos meditar nesse instante sobre a dúvida. A dúvida, ela destrói o nosso progresso.
A dúvida, ela é o oposto da fé. Não importa qual seja a sua fé. Não importa se você segue os ensinamentos deste livro ou de outro livro, mas simplesmente lembre-se, não está nos livros a verdade. A verdade está na unidade, na mente unificada, onde somos o mesmo, Pai e Filho. Eu e o Pai somos um. Portanto, finque o seu pé nessa verdade e aqui não gere dúvidas ou qualquer negação que atrapalhe o seu progresso. Mantenha-se firme em suas percepções. E se houver dúvidas, alguns momentos em que você passe por essas dúvidas, fique sempre com os pensamentos focados na unidade, na verdade. E deixe que esses momentos de dúvida ou de tristeza, deixe que isso passe por você. Não se ligue a eles como sendo você. Esteja sempre além dos pensamentos, além dos sentimentos, além das emoções, fincando o pé na sua realidade una com tudo e com todos, com a consciência universal. E logo estaremos juntos para continuarmos a leitura dessa carta.